Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Aprendendo a Aprender sobre a história do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o Segundo Reinado. Bora lá? Bom, o Segundo Reinado iniciou-se em 1840, por meio do golpe da maioridade. Por meio desse movimento, os políticos brasileiros anteciparam a maioridade de Dom Pedro II, para que ele pudesse assumir o trono. Isso aconteceu porque os liberais queriam recuperar o poder que estava nas mãos dos conservadores e porque acreditavam que a coroação do imperador colocaria fim em todos os conflitos que passavam no país. Assim foi iniciado o Segundo Reinado, período que se estendeu por 49 anos e que pode ser dividido na seguinte maneira. Bom, a primeira fase a gente pode chamar de consolidação, que foi de 1840 a 1850, que foi quando o imperador estava no poder e estabeleceu sobre o país, colocando políticos e províncias rebeldes sob seu controle. A segunda fase a gente pode chamar de auge, que foi de 1850 a 1865, que foi quando o poder do imperador era amplo e a sua posição estava consolidada. E a terceira fase, que a gente pode chamar de declínio, que foi de 1865 a 1889. Esse período iniciou-se a partir da Guerra do Paraguai, na qual a figura de Dom Pedro II perdeu parte de seu prestígio e movimentos de contestação à monarquia surgiram no Brasil. Agora vamos começar sobre a política do Segundo Reinado. No caso da política durante o Segundo Reinado, o primeiro destaque a ser feito se dá pela atuação dos partidos políticos existentes. Os dois partidos que atuaram na política brasileira nesse período formaram-se durante o período regencial e eram conhecidos como Partido Conservador e Partido Liberal. A disputa pelo poder realizada por conservadores e liberais era intensa e tinha impactos negativos para a política brasileira, pois gerava muita instabilidade. A saída encontrada pelo imperador foi promover uma política de revezamento, em que conservadores e liberais alternavam-se na liderança do gabinete ministerial. Isso reduzia um pouco os conflitos. Ambos partidos tinham leves diferenças de posição ideológica e de classe em que se apoiavam. Conservadores eram partidários de uma grande centralização do poder nas mãos do imperador, enquanto os liberais defendiam uma maior autonomia local para as províncias. Nesse sentido, as historiadoras Lília e Heloísa, que falavam que conservadores sustentavam-se na aliança da burocracia com o grande comércio e a grande lavoura de exportação, e falavam que os liberais em profissionais, que eram profissionais liberais urbanos unidos à agricultura do mercado interno. Apesar disso, uma crítica muito forte à atuação dos dois partidos é que já era realizada na época e a de que as divergências entre os liberais e os conservadores eram quase inexistentes. Também se dizia à época que não havia nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. A distribuição do poder durante o Segundo Reinado acontecia de forma que o imperador tivesse amplos poderes na política. O imperador representava pessoalmente o poder moderador e estava à frente do executivo. No executivo também constava o Conselho de Estado. No caso do legislativo, destacam-se nos cargos de senador e deputado. Por fim, da política brasileira, um último e importante destaque a ser mencionado é o que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. O Brasil funcionava como uma monarquia parlamentarista, na qual o imperador interferia na política, sempre que fosse necessário para garantir seus interesses. Assim, se fosse eleito um primeiro-ministro que não lhe agradasse, ele o destituía e, se a Câmara tomasse medidas que não lhe agradassem, ela era dissolvida. Bom, agora vamos falar sobre a abolição da escravatura. Durante o Segundo Reinado, a abolição da escravatura foi um dos temas centrais e alvo de debates acalorados nos meios políticos. O ponto de partida para que a abolição fosse decretada no Brasil foi a Lei Eusébio de Queiroz, decretada em 1850, e que estipulava a proibição do tráfico negreiro do país. Com essa lei, a abolição era questão de tempo, uma vez que o tráfico que mantinha elevado o número de escravos no Brasil. Iniciou-se aqui uma transição lenta e gradual, na qual o objetivo da elite econômica do país era postergar a abolição, tanto quanto fosse possível. Durante esse período de transição, foram decretadas diversas leis, como a Lei de Terras, Lei do Ventre Livre e a Lei de Sexagenários. A abolição da escravatura aconteceu em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. O fim da escravidão foi resultado de uma intensa mobilização popular e da ação dos escravos, rebelando-se contra essa instituição. Bom, agora, Guerra do Paraguai.
Um acontecimento marcante na história do Segundo Reinado foi com certeza a Guerra do Paraguai, conflito travado entre 1864 e 1870. Nessa guerra, Brasil, Argentina e Uruguai, por meio da Tríplice Aliança, lutaram contra o Paraguai, governado nessa época por Francisco Solano Lopes. O Brasil venceu esse conflito, mas suas consequências para a economia do país e para a monarquia foram ruins. O conflito foi resultado do choque de interesses territoriais, econômicos e políticos entre as nações da Bacia Plátana, que era o Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. O combate iniciou-se quando os paraguaios aprisionaram uma embarcação brasileira, no final de 1864, e encerrou-se em 1870, quando o ditador paraguaio foi morto na Batalha de Cerro Corá. Bom, agora vamos falar sobre o fim da monarquia. O Marechal Deodoro da Fonseca liderou as tropas que derrubaram o gabinete ministerial em 15 de novembro de 1889. O fim da monarquia do Brasil foi resultado do desgaste dessa forma de governo com os interesses da elite política e econômica do país. Sua queda ocorreu por meio de seu rompimento com três importantes grupos do país: a Igreja, fator menos relevante, o Exército e a elite escravocrata. O grupo que teve maior envolvimento com esse fim foi o Exército. Insatisfeito com a monarquia, desde o fim da Guerra do Paraguai, os militares começaram a conspirar contra ela. Assim, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, liderando tropas militares, destituiu o gabinete ministerial e, no decorrer desse dia, José do Patrocínio proclamou a República do Brasil. Bom, vamos fazer uma conclusão agora. Durante o Segundo Reinado, o Brasil enfrentou transformações significativas que moldaram seu futuro político e social. A abolição da escravatura, culminando com a assinatura da Lei Áurea em 1888, foi resultado de um longo processo de debates e mobilizações que desafiaram o status quo. A Guerra do Paraguai, por sua vez, teve um impacto profundo na economia e na monarquia, revelando os conflitos e tensões na região da Bacia Plátana. Finalmente, a queda da monarquia em 1879, liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, marcou a transição para a República, refletindo o descontentamento com a forma de governo e as mudanças que o país estava vivenciando. Esses eventos foram cruciais para o desenvolvimento da nação, encerrando uma era e abrindo caminho para uma nova fase da história do Brasil. Então é isso, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!